Ok, é aqui. Porta que Bem que vai ser. Os partidários, aqui no Telejornal, hoje é a vez do presidente do Chega. É aqui, é aqui. Pois, complicado. Bem-vindo ao Telejornal. Vamos Então, André Ventura não tem microfone. falar das eleições que foram antecipadas. Eu pergunto-lhe se depois de ser candidato a primeiro-ministro, depois Gravatinha candidato a verde e presidente tal. ou não? Já está decidido isso? não está decidido ainda, é provável que isso não aconteça, visto que este calendário não era o expectável. O que era expectável era que o governo durasse o seu tempo de mandato e todos sabem que o meu foco, a minha concentração e a minha obrigação como líder do Chega é termos uma maioria que permita governar Portugal. Portanto, eu neste momento estou completamente focado nas legislativas, nas eleições Mas não que descarta a vêm. hipótese de candidato presidencial Como eu também? disse, teremos depois tempo para falar disso e eu quero também falar com os órgãos do partido sobre isso, mas o Chega terá voz nessas eleições. Sendo eu ou não candidato, o Chega terá voz nessas eleições. Ainda não decidiu qual é o palácio em que quer estar. Não, nós temos muito claro que a Vamos mudança avançar. que temos que fazer em Portugal contra a corrupção, mudança Vamos ter a oportunidade de falar disso, mas ainda não está decidido sobre a presidência, não é? que é a alteração no governo e eu acho que 99,9% dos portugueses que conheçam o André Ventura dirão que o André Ventura faz sentido como presidente do Chega, candidato a primeiro-ministro. Portanto, é esse o sentimento que eu interpreto, embora, quero deixar isto claro aqui, João, nós não vamos deixar de ter voz nas presidenciais, mesmo que eu não seja Já lá vamos o e vamos candidato. falar em detalhe sobre isso. Como Mas é ele que- não se anunciou como Deixa-me candidato às perguntar-lhe desta maneira, presidenciais. Como é que explica aos eleitores do Chega e outros eleitores Estou do confuso. direita que se tenha aliado à esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista e aos outros partidos, para derrubar a direita? Então que não está faz no muito governo? sentido. Então, se os eleitores não o querem como candidato às presidenciais, ele vai se candidatar na mesma. Ou candidatou-se na mesma, depois retirou a candidatura. E que finalmente tinha afastado os socialistas. Como é que é Então isso? vamos por Como é que consegue Vamos por explicar partes. ao eleitor? Primeiro, porque este governo não era de direita, na verdade. Não, Este governo era era de esquerda. o produto da continuação do governo socialista. Pronto. Nas várias matérias. Na segurança, como vimos com a questão dos polícias nas ruas de Lisboa e do Porto, nas questões da imigração, que nós procurámos a todo o custo fazer uma mudança profunda e essa mudança não aconteceu. Nas matérias, olha, quem se vendeu ao PS para impedir a descida do IRC para as empresas, que estava prometido, quer pelo Chega, quer pelo PSD, foi o PSD, que se aliou ao Mas PS. o Chega votou Portanto, muitas vezes ao lado do PS. O Chega votou ao lado do PS, do Bloco Até de ao Esquerda... fim a derrubar João, Montenegro. Vamos, para ser sincero, o Chega votou ao lado do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PCP, olha, quando estava em causa acabar com portagens no interior do país. Quer dizer, eu não quero saber se é PS, se é PSD, quando o que está em causa é vivermos aqui ao lado em Espanha, fazermos centenas, milhares de quilómetros sem pagar um cêntimo e em Portugal pagam-se balúrdios para andar pelo país. Isso é aliar-se com o PS, com o Bloco de Esquerda ou com o PCP? Não, é uma coisa que o Montenegro não tem. Palavra. Não receia, então? Deixa-me só dizer isto. Sim. Nós temos palavra. Nós prometemos que este país tinha que ficar sem portagens e que era uma vergonha o que estava a acontecer em Portugal. Aqui não há muita coisa que se possa dizer. Ele sempre falou sobre isto. Mesmo que eu, mas quando chegou lá voltou Mas a cara. também disse, em termos Ou seja, gerais, João, que não nunca fomos queria o nós. Partido Mas a cena das Socialista portagens foi para a frente com o PSD também, certo? Eles não votaram contra. no poder. Ou seja, não fomos nós, e já lá vamos, não fomos nós que mudámos. Nós queríamos mesmo um pacote anticorrupção, nós queríamos mesmo acabar com as portagens. Olha, nós queríamos mesmo muito menos cargos políticos e este governo já bateu o recorde de nomeações políticas. Portanto, quando me pergunta assim... O eleitorado vai... É isso que eu vou dizer. É isso que eu Se o vou dizer. eleitorado não pode ver como uma traição. Eu quero ir ao encontro da sua pergunta, que o João me fez. O João perguntou-me. E, portanto, não pode ser vista aqui uma traição. Eu pergunto ao eleitorado o que é a maior traição. Se é querer que um governo que está a governar mal acabe, ou se um governo continuou a dar taxas como os outros deram, que se manteve igual na corrupção como os outros mantiveram, que não mudou quase nada na imigração como os outros também fizeram. E já agora, em relação às portagens, tenha querido manter tudo igual quando sabia que isto era uma promessa eleitoral. Eu gostava que os eleitores Portanto, não traiu o seu dissessem eleitorado. Não quem- traiu eu o seu gostava- eleitorado. Eu gostava que os eleitores nos dissessem quem é que traiu quem. Se fui eu ou Chega que traiu o eleitorado ou se foi o governo de Montenegro que traiu Diga-me o seu só uma eleitorado. coisa, Isto também é se importante o ficar claro, PS, não é? se o PSD não tivesse dito não é não ao Chega, Sim. se estaria na mesma posição João, e vou se dizer- teria derrubado o de uma- governo. Claro. Porque eu lembro-me no debate da sua moção também, de eu censura também. dizer várias vezes, olha, se não tivesse dito João, não estávamos sim aqui. e sim, porque tenho duas convicções. Que um governo que tivesse cumprido a maioria histórica que os portugueses deram, porque foi uma maioria histórica única, como sabe, na história da democracia, nunca houve uma maioria desta componente, e muito menos entre o Chega e o PSD, que o governo tinha sido muito diferente. Nós não tínhamos, certamente, um ministro que fazia ajustes diretos com o seu sócio. Não tínhamos. E se tivéssemos, eu dizia ao primeiro-ministro, olha, ele tem que sair. Mas a questão é se Ele tem que teria sair. derrubado Montenegro como derrubou. Ele tem que sair. É isso que eu lhe vou Se dizer. tivesse É isso que eu aliado. vou dizer. Este governo teria tido muito melhor
na descida da carga fiscal, olhe no aumento das pensões, que para nós foi outro choque com o Mas governo. a pergunta é outra, não está a Eu vou lá responder à agora, pergunta. eu não vou falhar. O aumento das pensões para nós era fundamental. Nós queríamos mesmo aumentar pensões. Aqui até está, ao salário o Ventura mínimo. nesta Temos pensões está, miseráveis. veio O governo preparadíssimo, não quis. nota-se. Mais um choque que houve. Muito mais bem preparado do que na anterior. Pergunta-me, porque foi a pergunta que me fez. Então, e se o André Ventura estivesse no governo, fruto de um acordo, o que é que aconteceria agora? Não tenho dúvidas disto, João. Eu diria, Luís Montenegro tem que se explicar. Se não se explicar, ou se as explicações não forem satisfatórias, Luís, tens que sair. Ou seja, não há mudava condições de continuar Luís, a tens que governo, sair. porque, João, é insustentável. Um governo está sob este nível de suspeita, um primeiro-ministro está sob este nível de suspeita e querer ser candidato a primeiro-ministro. Muito bem, já o disse várias vezes. Então pergunto-lhe, Como é que é nunca aqui? apoiará A narrativa- em nenhuma condição. A narrativa daqui das eleições já começou aqui, não sei se vocês estão a perceber. Mas a narrativa das eleições vai ser toda esta. Vai ser toda à volta disto. Se um primeiro-ministro quiser ir a eleições, tem que estar, não pode estar sob suspeita. Vai ser o tempo todo. O tempo todo isto. Isto vai ser o argumento principal das próximas eleições. Escrevam aquilo que eu vos digo. Então, mesmo que isso signifique o regresso dos socialistas, sabemos a sua opinião sobre o PS, ao poder. Mas porquê é que Em nenhuma o circunstância. Luís Montenegro, o doutor Luís Montenegro, tem suspeitas sobre ele que não quis esclarecer. Suspeitas que são graves, na minha perspectiva, Suspeitas, e que condicionam. não são confirmações. Com certeza, como Miguel Albuquerque também. Sim. Olha, como José Sócrates, Não, que mas ainda não foi condenado. vamos falar do Portanto, Primeiro-Ministro. tem suspeitas graves no exercício, aliás, das suas funções de Primeiro-Ministro e de falta de explicações gritantes que, a meu ver, impedem que eticamente possa ser Primeiro-Ministro. Mas, porquê é que isso significa que então vamos permitir que outros cheguem ao poder? Isso é o ciclo vicioso que nos anda há 50 anos a levar entre PS Portanto, e PSD. responda à minha pergunta. A pergunta é- Nunca apoiará Luís a Montenegro, resposta- nem que seja, nem que signifique a subida do PS ao poder. A outra resposta é muito simples. O PS não vai subir ao poder. Não porque sabe. é o que eu espero, é a minha convicção, porque ou o Chega vai vencer à direita, ou o PS, Mas ou o perante PSD essa vai vencer, circunstância, ou o PSD qual é vai a vencer à decisão de direita. André Ventura? Só há dois que podem vencer à direita, o Chega e o PSD. Perante as sondagens todas, o PSD está mais próximo. Às vezes não gosta o PSD das está mais- sondagens, O PSD agora está vai. mais próximo, o Chega está menos próximo. Essa é a realidade e eu não gosto de mentir. É mais fácil neste momento o PSD vencer do que o Chega, mas o Chega está lá, está com um valor muito elevado e está a desafiar para vencer. Quer um, quer outro, terão que se adaptar às circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Mas não me respondeu à pergunta. Vou dizer agora. Quais Se são, significar a quais subida são do PS, as circunstâncias? continuar As sondagens são. É assim, mas isso as sondagens são. Dão jeito quando são favoráveis. Quando não são, já não dão jeito, sabem? É sempre assim. apoiar Mas só Luís depende do Montenegro. PSD. Só depende do PSD. Não, depende de si, se apoia ou não. Oh, João, foi mesmo com o Miguel Albuquerque. Nós dissemos com o Miguel Albuquerque não, com suspeitos de corrupção não fazemos acordos. Não fazemos. Portanto, nunca apoiará Luís Montenegro. Este senhor É não só pode essa a continuar. pergunta. Ora, o PSD é que tem que fazer a sua própria limpeza interna e dizer, entre tantos nomes que tem, perceber que Luís Montenegro não tem condições para continuar a ser Primeiro-Ministro e apresentar ao país outro. André Ventura, Deixa-me só responda-me só a dizer pergunta. isto, mas Com eu Luís acho... Montenegro nunca. Mas eu acho que O isso nunca é nunca. O nunca é nunca. Mas eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer porque acho que os eleitores vão ter a sensatez de dar uma vitória ao Chega nestas eleições. Não bem. vão, André, Tem não vão alguma nada. garantia... Toda a Não gente digas faz a isso. pergunta do Passos Coelho, eu não lhe a quero fazer dessa maneira. Tem alguma garantia de que se Passos Coelho fosse líder do Chega, venha a ser líder do Chega, não. do PSD, iria revogar o não é não ao Chega? Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas também não me preocupa muito. Eu, cada vez, João, tenho menos... Como é que eu posso dizer sem... Lá vamos nós com o dizer nada fantasma do Passos chocante? Eu Coelho. cada vez tenho menos fé. E cada vez tenho menos esperança de que o PSD alguma vez muda alguma coisa em relação ao que tem que mudar. E peço-lhe só um minuto ou menos para me deixar dizer isto. Ainda... É que já estamos metade do tempo e ainda temos coisas para falar sobre o Deixa-me projeto só do dizer Chega. isto que eu acho importante. Nós tornámos-nos, João, numa república de troca de favores. Foi o que nos tornámos nos últimos tempos. E hoje, no Parlamento, deixa-me dizer que isto foi de hoje. Não, já falou E hoje. hoje do Parlamento, Sim. eu não falei ainda sobre Sim, isso. Falou em Hoje- direto na RTP3 hoje- sobre a questão Não, da mas gêmeas. agora já acabou. Agora Também já não aconteceu. acredito. Sim. Nós vimos uma troca de favores inacreditável entre PS e PSD para se protegerem uns aos outros. É que por muito que o André Ventura diga que os casos do Chega foram tratados e resolvidos, isto descredibiliza as pessoas que estão no partido, meu. Ou seja, as pessoas ao verem cá montes de casos a surgir, acaba por descredibilizar o partido como um todo, percebem? Portanto, duvido que haja mais gente a votar. Então, assim, o PSD pode Mas dia pronto, vir a vamos fazer ver. um acordo de maioria com o Chega. Ou João, poder pode. Pronto. Mas tem que Vamos mudar, avançar, André tem que Ventura, mudar senão na não falamos de estrutura outras coisas. fundamental e deixar de acreditar que fazer política é trocar favores. Isso tem que acabar em Muito bem. Portugal. Se não mantiver os 50 deputados, é uma derrota nestas eleições? Com certeza. Eu não... Que ilações vai tirar daí? Como sempre tirei em todas as eleições, devolvo aos militantes do partido essa escolha. Os militantes
militantes do partido sabem que o meu lugar está sempre à disposição. Eu filo nas Isso significa o presidenciais. quê? Apresentar uma Chega, já vai ter demissão um se tiver um Pois resultado não, isso mau? não se colocará porque nós não vamos ter um resultado mau. Em Mas, qualquer caso. como sabe, é o povo que decide. Não é? Com certeza, e eu respeito muito isso. Em qualquer caso, o Chega terá uma convenção este ano eletiva. Portanto, essa questão nem se colocará. Eu em toda a minha vida política, assumi as responsabilidades. Ele sabe perfeitamente o partido que tem. Ele sabe perfeitamente que nunca vão votá-lo fora do partido. Ele sabe perfeitamente. Isso em todos os outros partidos não acontece porque os partidos não giram à volta de uma pessoa. No Chega é curioso que, independentemente do que aconteça, os resultados que aconteçam, ele não vai sair dali. Não vai. Nós assumimos uma posição nesta moção de Uau. confiança, como fizemos na Madeira. No sentido de que, connosco, a integridade é para manter, a corrupção não Muito passará. E, portanto, perguntam. Isso quer dizer que se perder, se tiver menos tiver menos de deputados, 50. É uma derrota no sentido em que não conseguimos passar a mensagem que quisemos. Mas eu espero que o Chega tenha mostrado ao país que não seguia por taticismos, nem por eleitoralismos. Muitos Muito bem. diziam, eles não vão ter coragem de ir a eleições. Porquê? Porque as sondagens não são tão boas, ou André está a Ventura, acontecer vamos isto e avançar. aquilo. Já respondeu Mas, à ó, pergunta. João, a questão é esta. O Chega não teve medo. Chega de Assumiu os obedecer à seus lei. princípios e os seus valores e estamos em eleições. Muito bem. Sem medo. Estão em eleições com vários casos. Não vamos voltar a falar de todos os casos. O senhor já repetiu que, só para ganharmos tempo, já repetiu em várias entrevistas que deu nos últimos dias, que limpou o partido, que é uma atitude diferente dos outros que não limpam E não os é só partidos limpou, onde têm isto é casos. uma atitude permanente. Certo. A minha pergunta é mais para a frente e até para olharmos para as eleições. Acha que o eleitorado que votou no Chega e que viu esses casos e que alguns se sentiram traídos porque escolheram pessoas, confiaram em pessoas que depois os traíram, não vai punir nas urnas o Chega? Essa questão era a que estávamos a ver há pouco. Não, é diferente, Isso é diferente Depende dos do casos que eleitorado. estamos a Depende do falar. eleitorado. Agora, o eleitorado sabe que os líderes políticos não escolhem os casos dos seus partidos, mas reagem aos casos dos seus partidos de forma Também diferente. escolhem. Ora, Não diga que não dá o seu aval não é isso que eu estou a dizer. deputados Não que vão escolhem. integrar a lista. Mas eu não adivinho o que é que vai acontecer. Como o João não adivinha, não é? Se aqui o cameraman da RTP, quando sair daqui e roubar 2 carros ali fora, não é culpa sua. É evidente, como também não é culpa minha. Agora, Estamos a falar de crimes qual é a graves. diferença? Não, também roubar carros também é um crime grave. Sim, mas estamos a falar de pornografia infantil Já lá vamos, e já lá vamos. Estamos a falar de crimes. O João não sabe se o cameraman da RTP rouba quando sai daqui. Epá, o quê? E o que é que faria? Eu tenho a certeza que lhe diria, tens que sair. A diferença... Bem, não é bem o João que decide isso. Oh, André, não sei como é que ele... Não sei se ele sabe como é que funciona. Como é que funciona uma televisão, mas não é o pivô que despede os cameramans. É a atitude que os líderes têm quando estes casos acontecem. Isso quer dizer que muda a forma... Deixa-me só terminar Não, só- para eu poder explicar. Sim. Isso significa que o André Ventura nunca se escondeu, nem fugiu dos jornalistas, como fez o Primeiro-Ministro, como fizeram os líderes do Bloco de Esquerda, do PS, etc. Significa que o André Ventura, quando teve que enfrentar e fazer um corte, fazia, independentemente Porquê é que ele está a falar dele na terceira pessoa? Então agora de responda mais aos amizade jornalistas. Já ou que de menos responde aos amizade. jornalistas, Não, vamos João, avançar. já que me fez a pergunta, deixa-me também responder, porque eu também estou aqui para poder responder. E, sobretudo, tem uma atitude muito diferente em relação às escolhas que faz para o futuro. E eu dei-lhe 2 exemplos, eu tenho 2 exemplos para lhe dar que mostram meio a diferença do André Ventura para os outros. Estava-se a referir ao caso do Miguel Arruda. O Miguel Arruda não vai ser candidato pelo Chega. Mas o Presidente da Câmara de Gaia, suspeito de crimes de corrupção, mantém-se ligado ao Partido Socialista. Desculpe que eu tenho que dizer isto. O Presidente do Governo Regional da Madeira, ligado ao PSD, mantém-se ligado ao PSD. Ou seja, o André Ventura corre com eles. Os Já outros percebi. acolhem-nos, Então, a protegem-nos e pergunta é muito candidatam-nos. simples. Qual Essa é é o uma grande mecanismo diferença, que não é? vai utilizar para escolher os novos Ser mais exigente ainda. eleitores? Mas isso é o quê? Ser mais exigente exigente. ainda? Vai ouvir um a um, vai É- fazer uma entrevista, vai pedir registro Pelas suas criminal, palavras vai fazer o quê? percebe-se, isso até já pedimos. O Miguel Arruda não tinha registro criminal. Não tinha registro criminal. Sim, mas e os O outros? Nuno Pardal também não. E, portanto, quando eu digo eu atuo imediatamente, é porque eu sou mesmo diferente dos outros. Eu sei que estou a falar de mim próprio, mas eu atuo mesmo diferente dos outros. Sabe porquê? Portanto, não vamos ter João, casos sabe no sabe Chega na porquê? próxima Sabe porquê? legislatura. Ele também sabe que se não o fizesse era uma perda gigantesca para o partido, não é? Um partido cujo lema é anticorrupção constantemente, se protegesse esses gajos, estava completamente lixado. Aliás, o André Ventura até deve ter suores frios cada vez que um desses casos surge. Porque, O que eu lhe posso prometer né? é que sempre que houver um caso, eu se for preciso estou aqui sentado neste estúdio a falar consigo, eu se for preciso enfrento o país para lhes dizer que isto tem que acabar e todos assim percebem esta mensagem. Sim, O aqui que eu acho que é não- melhor. não- Deixa-me pá, só dizer tudo que bem. senão fez-me uma Terminou o pergunta. tempo. Eu acho que não, é assim, não.
O que acontece é que há muitos outros pessoas que estão ligadas ao partido que estão envolvidas em mais casos e casinhos e já tiveram e não saem de lá também. Isto são aqueles que foram mediáticos agora. Os que foram mediáticos agora, eles correram com eles. Agora os outros que lá estão... A mensagem é esta. Meus caros, não chega, não há tachos, não há lugares Vai ter tempo vitalícios para a campanha, e não há André. lugar para bandidagem. Onde houver Sabe bandidagem, uma coisa, isto é uma nós entrevista, vamos não é cortar. uma campanha. Mas eu queria Pois, dizer isto, não é muito bem. campanha. É Então, para perceberem que a minha diga-me o atitude seguinte, é diferente da dos outros o líderes. Presidente da República também fala em atitude e fala de serenidade e elevação na campanha. O cartaz que tem na rua a dizer 50 anos de corrupção em Portugal, com 2 fotografias de José Sócrates e de Luís Montenegro, é esse o tipo de campanha com elevação que quer fazer? Nós estamos. É uma pergunta. Nós estamos, eu vou-lhe responder, nós estamos numa república que se tornou uma troca de favores permanente. Gostes ou não, É uma pergunta direta. Estou a responder. Tornou-se uma troca de favores permanente. Eu aceito que o Presidente da República tenha a sua opinião e dizer assim, bom, meus senhores têm que ser moderados e equilibrados. Compreendo isso. Eu quero lhe dar esta garantia. Não há nenhuma moderação que me valha de não dizer a verdade aos portugueses que este país está inundado em corrupção. E por isso quando diz assim, isso significa que... Não devia era especificar qual é a corrupção de que ele está a falar, porque é assim, ele mandar esta papaya para o ar, está a falar de quê exatamente? Do Sócrates outra vez? não está a ser moderado. É que é sempre significa os que vai mesmos ter casos que eu discussões vejo a na campanha. apresentar. Uma coisa é ter propostas para o país. E nós estaremos aqui neste estúdio, Portanto, tenho a certeza, a discuti-las. Ele agora Outra passa a coisa vida com o é Sócrates e pedirem com o Miguel que não Albuquerque. olhe para a nossa história de 50 Mas é anos com recente, cartazes desses que considera elevação de campanha. com estes e com outros que digam ao país. Está bem, mas outros- não sei quantos Para casos. Todos os casos que nós já ouvimos há não sei quantos anos. Isto é uma noção geral. Não foi preciso ter vindo o André Ventura e o Chega para nós sabermos que este país é assim. Agora, queria saber é como é que ele resolve isso. O que é que ele propõe para resolver isso? É que depois olha-se para o programa do Chega nas legislativas e não se vê nada em concreto que resolva essa situação. Enganaram-se. É isso. Nós temos muitos cartazes. Vocês enganaram-se durante vários anos, escolheram entre PS e PSD, tiveram um país cheio de corrupção, cheio de conluios. As pessoas têm direito de escolher o que quiserem, André. André Ventura, temos de terminar, Deixa-me só estamos dizer a chegar ao isto. fim. Oh, João, deixa-me só dizer isto, porque acho que é importante. Deem-nos uma oportunidade ao Chega. Eu sei que muitos podem pensar assim, bom, mas porquê ele? Eu até desconfio que ele pode ser mais autoritário, pode cortar a direito, não sei se é bom para o país. Mas João, tivemos 50 anos de escolhas entre PS e PSD, falharam sempre. Deem-me uma oportunidade. Sim, mas não precisam dar a ti, podem dar a outro dos outros partidos. Percebes? Há outros partidos, para além de ti, inclusivamente partidos sem assento parlamentar. Não precisam dar ao Chega essa oportunidade. Não é tipo um dolitá. Tipo, olha, estes dois não deu, vamos dar àquele. Não é assim que funciona. Pá, isso é um péssimo argumento para alguém que não é informado votar num partido. Quer dizer, para isso é preciso apresentar propostas que vão de acordo com aquilo que as pessoas queiram para a sua vida. Agora estar a pedinchar que as pessoas deem oportunidades só porque sim, só porque resultou mal com os outros, pá. Uma amor de Deus. última pergunta, É o que porque eu penso. começámos. Olha, as pessoas deviam era dar uma oportunidade a elas mesmas de ir ler e de ver justamente o que é que se traduz melhor nas suas ideias e naquilo que querem para si. Não é de andarem a votar em partidos como se fossem clubes de futebol. Que é, o que é que oferece mais? Olha, eu dou um cabaz de Natal. Tipo, por amor de Deus. Por aí, presidenciais. Eu dou um micro-ondas. Gouveia Mel já disse que não precisa do Chega, quer ser moderado, não quer que utilizem a sua farda. Isso quer dizer que, se ele for candidato, e Marcos Mendes também numa segunda volta, o Chega fica sem opção? Eu estou focado neste momento nas únicas eleições que temos pela frente, que são as legislativas. Como lhe disse de início... Vai esperar esse resultado para olhar para as presidenciais. Como lhe disse de início, nós não vamos deixar de ter voz e teremos nas presidenciais. Mas neste momento, eu acho que em todas as eleições, honestamente, e nós temos também umas autárquicas pelo meio. Nós temos eleições legislativas, temos eleições autárquicas. Vai ser bonito temos as eleições autárquicas. presidenciais. Vamos ter candidatos, muitos, a todas as eleições, que o Chega diz sempre estar presente. Eu não acho, honestamente, que em nenhuma destas eleições nós tínhamos que nos moderar, ser politicamente corretos para proteger a corrupção do regime que está instalada. Eu não posso aceitar que o Presidente da República diga assim, André, eu acho que aqui faz a confusão do costume. Que é, as pessoas não têm que ser politicamente corretas para prolongar o poder que está em vigor. As pessoas têm que ser politicamente corretas. Aliás, nem é politicamente corretas. As pessoas têm que ser corretas porque isso é o correto a fazer. Não é ser grunho só porque sim. Ser grunho não vai fazer nada por este país, meu. E ser labrego e andar aos gritos na Assembleia não faz rigorosamente nada por este país. Ninguém quer ver isso. Mais barraco
não vai fazer absolutamente nada. Só vai fazer com que os gritos suprimam as ideias. Nós queremos é mais ideias e menos gritaria. É só isso. Aliás, o André tem um partido que, segundo ele, prima pelo exemplo. Prima por ser anticorrupção. Um partido, aliás, de direitas, que quer literalmente o melhor para o país. Ok, então comece pela casa dele, meu. Comece por impedir os deputados de andarem aos gritos e insultar os outros no Parlamento. Isso para mim era a primeira coisa. Pá, se são assim tão corretos, eu quando vejo o André Ventura em público, eu até acho que ele não costuma ter intervenções de tasco, ok? Acho que ele, para aquilo, eu discordo das ideias dele, tudo bem, mas ele costuma falar bem. Ou seja, é uma pessoa correta a falar, não falta ao respeito a ninguém. Agora, acho que ele devia começar pelas pessoas que estão com ele na bancada e dizer, pá, aqui tem que ser educado. Pá, se têm ideias tão válidas, o facto de terem ideias válidas chega para suplantar as ideias dos outros. Não é preciso estar aos gritos por cima dos outros. É só isso. Tu e o Chega têm que se moderar. Ou eu quero... Ninguém disse isso. Não é questão de moderar, é questão de serem educados, pá. É o mínimo que se pede. E muito possivelmente iam ganhar muito mais pessoas a votar. Pá, muito mais gente se iria identificar possivelmente com o partido se não houvesse tanta gritaria e parvoíce à mistura. A República está no seu direito de querer este tipo de campanha. Não quero falar sobre o perfil do candidato presidencial. Eu acho que o próximo Presidente da República tem que ter uma grande qualidade. E essa qualidade é, pela primeira vez, estar acima do espírito das tricas e das trocas de favores. E vimos na Comissão das Gêmeas que Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso. Será Gouveia não fez isso. Não sei, veremos. Mas não afasta a hipótese. Não afasta hipótese, não afasta nenhuma hipótese. Não, mas Gouveia e Mel, não afasta a hipótese de ouvir... Até agora quem explicou melhor o papel do Chega foi o Rui Rio. Agora os descontentes estão representados. Mas representados no sentido de agem como as pessoas que veem TV nos cafés. A gritar e a chamar nomes a quem vem na TV. A apoiar. Eu acho que neste momento já ficou claro que o Chega quer ter voz em matérias de combate à corrupção, de imigração. Já percebemos. E, portanto, isso significa que provavelmente o Chega terá uma candidatura própria. O que me parece importante num Eu adorava que o Chega tivesse voz, mas que usasse a voz para propor coisas como deve de ser. Não é para gritar por cima dos outros. A República Volto a dizer. É que não se deixe sequestrar pelo tráfico de influências do regime e tenha voz. E para isso precisamos de alguém com voz, com autoridade e com espírito. João, eu sei que temos que terminar. Eu sei que temos que terminar. Deixa-me só dizer isto, por favor. Nós não vamos ter um país decente enquanto não cortarmos a direito. E eu quero fazer nestas legislativas é cortar a direito, de uma vez por todas, a ver se esta República entra nos eixos. Cá estaremos para os debates e para... Ele até se ri no final. Este sorrisinho final, para mim diz tudo. De uma vez por todas, a ver se esta República entra nos eixos. Cá estaremos para os debates. Olha, este sorrisinho no final, para mim, diz-me tudo. Que é que isto está tudo pensado. Isto está tudo pensado. Eu recuso-me a achar que esta pessoa não sabe 100% o que é que está a fazer. 100%. 100% o que é que está a fazer. Este risinho sinistro no fim. Esta República entra nos eixos. Cá estaremos para os este debates. Este risinho sinistro no fim. E para os para mim diz tudo. Obrigado. Boa noite, boa campanha. Diz tudo. Isto para mim diz tudo. Pá, tudo bem. É o que é, pá. As pessoas escolhem aquilo que querem escolher. Eu já disse, acho que também cabe às outras pessoas primarem pelo exemplo e não estarem a marginalizar as pessoas que votam no Chega. Para ver se as coisas mudam. Porque de facto a malta que votar no Chega, pá, tem que... Imaginem, a mal ou bem já ganharam o espaço delas. Portanto, a partir de agora é sentarem-se com os adultos na sala e serem adultos na sala. Dar essa oportunidade a essa malta. Não se sentirem que são marginalizados e que são postos à parte da sociedade. Porque também a conversa do não sei que o Chega ou não sei que mais o Chega, a única coisa que vai fazer é com que esta malta se revolte ainda mais. Isso é uma conclusão a que eu cheguei. Pá, e um gajo vive e aprende. Um gajo está cá para viver e aprender. É sempre assim. Portanto, vamos aguardar. Vamos aguardar.